Era um dia comum em Santa Catarina, em que o mundo parecia calmo e ordenado. Eu, Luísa, estava a desfrutar de um raro momento de silêncio na nossa casa, cuja quietude era quebrada apenas pelos sons da cozinha onde a minha filha Elisa preparava o jantar. O ambiente acolhedor criava uma sensação de felicidade familiar, mas foi nesse momento de tranquilidade que a minha vida mudou radicalmente. Decidi ir ao quarto de vestir para ir buscar a minha camisa preferida que tinha deixado lá na noite anterior. Ao abrir a porta do roupeiro, o meu olhar deparou-se subitamente com a figura de Roberta. Ele estava em frente ao espelho, sem me ver entrar. O seu cabelo estava cortado ligeiramente curto e a camisa do uniforme realçava a masculinidade da sua figura. Primeiro, pensei que ele estava apenas a experimentar roupa, mas depois reparei nas suas mãos, que mexiam lentamente nas coisas como se procurassem algo que não podia ser nomeado. Inacreditável, mas os seus olhos sobre as minhas coisas estavam cheios de ternura, acendendo um estranho calor dentro de mim. Quando reparei que ele cheirava uma das minhas camisas, o meu coração bateu mais depressa. Nem sequer conseguia perceber por que é que aquilo me atingiu com tanta força. Sentimentos mistos, embaraço, curiosidade e, mais perigosamente, um lampejo de paixão, apoderaram-se de mim. Confusa, permaneci parada à porta, observando-o, incapaz de desviar o olhar. Nesse momento, Roberto virou-se e viu-me. Encontrei os seus olhos, e havia algo inexprimível naquele olhar que não podia escapar à minha atenção. Ficamos em silêncio, cada segundo a esticar-se como um elástico pronto a arrebentar. De repente, ele aproximou-se mais de mim, e a minha respiração ficou presa na garganta. Eu sabia que uma faísca invisível tinha surgido entre nós. "O que estás a fazer aqui?" perguntei, tentando falar com confiança, embora a minha voz tremesse de excitação. "Vim só buscar uma coisa para mim. Mas acho que não encontrei o que procurava." O seu sorriso era leve e casual, mas havia mais do que isso. Ele olhou para mim, e nos seus olhos vi uma mistura de perplexidade e desejo. A tensão aumentava a cada segundo que passava, e eu sentia o meu coração a bater tão forte que pensei que o podia ouvir fora do camarim. Apercebi-me de que não se tratava apenas de uma situação normal, uma emoção imparável estava a formar-se entre nós, ameaçadoramente enganadora. "Luísa", disse ele suavemente, a sua voz soando confiante e gentil. "Estamos sozinhos aqui, e acho que há algo único entre nós." Aquelas palavras foram como um furacão dentro de mim. Eu sabia que era errado, mas naquele momento não me importava. Senti o meu corpo a puxar para ele como se fosse magia. Não consegui resistir àquela atração magnética, por isso aproximei-me dele, sentindo a corrente elétrica percorrer-me quando a sua pele tocou a minha. Roberto passou a mão suavemente pelo meu ombro, e havia tanta paixão naquele gesto que fechei os olhos, deixando-me mergulhar na sensação. Era algo desconhecido e assustador, mas ao mesmo tempo excitante. Conseguia sentir o seu calor, a sua respiração, e era como uma faísca a acender um fogo no meu coração. Queria que este momento durasse para sempre. "O que é que acontece a seguir?" exalei quando os nossos lábios se aproximaram a centímetros um do outro. Os olhos dele brilhavam como se refletissem as faíscas da paixão que tinha surgido entre nós. "Isto é apenas o começo", disse ele com um sorriso, mas havia algo de desafiante na sua voz. O seu olhar estava cheio de confiança, o que só alimentou o fogo dentro de mim. A verdade é que nunca me tinha sentido tão viva. Esqueci-me de ser mãe, esqueci-me das regras morais e da opinião pública. Naquele momento, éramos apenas nós os dois, entrelaçados neste mundo de emoções e desejos intensos. Roberto encostou-me à parede, os seus lábios tocaram os meus, explorando cada célula. Senti a despreparação infantil desaparecer, substituída por uma paixão imparável. Trocamos beijos, cheios de desejo escondido e de ternura sincera, como se nos fundíssemos num só, fugindo à razão e à análise. Saboreei os lábios de Roberto e senti-o mergulhar-me num mundo que nunca tinha imaginado ou desejado.
As minhas mãos deslizavam sozinhas pelas suas costas, sentindo cada músculo cheio de tensão e força. Saboreei os momentos cintilantes e toda a excitação que outrora me assombrava desvaneceu-se na distância. Éramos como dois ímãs atraídos um pelo outro, e toda a realidade exterior desapareceu, deixando apenas nós, dois corações a bater em uníssono. Quando ele se afastou, os nossos olhos encontraram-se, com fogo e surpresa a nadar neles. Apercebi-me de que estávamos ambos à beira de um precipício, mas a sensação de poder que esta união me deu era abrangente. E agora? Sussurrei, lutando contra as minhas dúvidas interiores. Agora vivemos este momento, disse Roberto suavemente, com a sua mão no meu rosto, traindo ternura e paixão ao mesmo tempo. Os seus dedos deslizando sobre os meus lábios eram como tentáculos suaves, despertando em mim desejos escondidos que antes pareciam inacessíveis. Sabíamos que a nossa interação estava a quebrar todos os limites, mas era linda, e este momento não podia ser perdido. Era o nosso segredo, a nossa centelha que ardia tão intensamente que não podia ser esquecida. Apercebi-me de que era nesta intimidade que tinha encontrado algo mais, uma sinfonia que não podia deixar de sentir, e que era algo completamente novo. O tempo parecia parar enquanto estávamos ali, cheios de opostos, paixão e ternura. Sentia minha mente a tentar resistir, mas o meu corpo sussurrava que era disto que eu estava à espera. Uma teia de emoções envolveu-me, envolvendo-nos agora num casulo seguro de verdadeira felicidade. Então entrou o momento da verdadeira intimidade, quando os dois mundos se fundiram. Não havia mais nada entre nós, a não ser a faísca que prometia novas descobertas, praias inexploradas e desejos que descobríamos um no outro. O meu mundo interior já não era o mesmo, mas estava cheio de horizontes inexplorados onde me podia sentir viva de novo. Quando seus lábios tocaram os meus, uma onda de ternura tomou conta de mim, como se o mundo à minha volta tivesse desaparecido, deixando apenas nós os dois. Senti o meu coração bater mais depressa e a minha respiração ficou presa. Ele encostou-me à parede e o seu corpo quente escondeu-me de tudo. Não podia acreditar que isto estava a acontecer. O seu olhar estava cheio de paixão e havia um fogo a arder nos seus olhos que já não podia ser escondido. Não conseguia tirar os olhos dele, sentindo o nó na minha garganta aumentar cada vez mais. Era como se o tempo parasse, os nossos corações batiam em uníssono e eu sentia-me mais viva do que nunca. A posição não me era familiar, e eu sabia que era um privilégio que teria um preço. Mas algo dentro de mim gritava-me para não resistir, mas para deixar que a sensação me consumisse. Roberto passou lentamente a mão pela minha bochecha, o seu toque demasiado suave para ser apenas físico. Surpreendentemente, este momento estava repleto de mais do que apenas paixão, estava repleto de medo, esperança e tudo aquilo que não ousávamos dizer em voz alta. Acenei-lhe com a cabeça, embora no fundo da minha mente tivesse as minhas dúvidas. Nos seus olhos, vi a resposta, total compreensão e vontade de seguir os meus sentimentos. Já não era um jogo, era algo muito mais importante. Quando me puxou mais contra si, senti o seu coração bater em uníssono com o meu. Trocamos faíscas, e cada passo de incerteza dentro de mim dissipou-se lentamente sob o seu toque. Ele inclinou-se novamente para mim e os nossos lábios encontraram-se com uma fúria renovada. O beijo estava cheio de desejo, como se cada um de nós estivesse à procura da outra metade que se tinha perdido. Apertei-me contra ele, o seu calor enchendo-me. Roberto parecia saber o que estava a fazer, e isso deu-me confiança. Ele procurava habilmente lugares no meu corpo que respondessem ao seu impulso, e eu não conseguia resistir. As minhas mãos deslizavam pelas suas costas, querendo percorrer os músculos que se retesavam ao meu toque. Foi nesses momentos que me apercebi que era como se tivesse saído do comum, todas as regras que antes pareciam importantes tinham desaparecido no ar. Uma sensação de liberdade e de desprendimento abriu-me as asas, permitindo-me experimentar o simples desejo humano. Eu não era apenas Luísa, era uma mulher cheia de paixão e pronta para novas aventuras.
Roberto continuava a deslumbrar-me com os seus beijos e, pouco depois, sentiu soltar-se lentamente de mim, com os olhos ainda fixos nos meus, cheios de expectativa e de perguntas. Era como se ele estivesse à procura de uma resposta, como se quisesse ter a certeza de que era mútua. Sim, sussurrei, incapaz de conter a emoção que me dominava. Era mais do que um simples consentimento, era um desejo que fervia por dentro, pronto a explodir. Mais uma vez os seus lábios encontraram os meus, e cada novo beijo tornou-se mais profundo e reverente, como se o nosso pequeno mundo estivesse a tomar forma, libertando-se dos seus grilhões. Conseguia sentir a sua respiração, a sua energia a encher-me como o primeiro raio de sol depois de um longo inverno. Afastou-se de novo e esperou que a tempestade de emoções se dissipasse. Nesse preciso momento, agarrou no meu queixo e passou o dedo ao longo dele, como se quisesse guardar esse momento no seu coração. Um sorriso suave surgiu no meu rosto, e senti o seu toque deixar um calor que nunca mais me abandonou. Não tínhamos um caminho definido, mas tudo o que estava a acontecer parecia natural e correto. O novo rumo dos acontecimentos estimulava-me em vez de me intimidar. Estava pronta para abrir uma nova dimensão entre nós, onde podíamos deixar cair todas as máscaras sociais e sermos apenas nós próprios, o meu eu e o seu ele. Era o início que eu estava à espera, apesar de o ter temido durante tanto tempo. O mundo à nossa volta deixou de ter importância. O único ponto de referência eram os nossos corações a bater em uníssono e a paixão que nos dominava e unia. Eu sabia que este sentimento nunca iria desaparecer, que agora fazia parte de mim. E agora que estávamos juntos, encontrando força um no outro, eu estava pronto para dar um passo em direção ao desconhecido, abandonando as velhas ansiedades que já não tinham poder sobre mim. No momento em que os seus lábios estavam de novo nos meus, e já estávamos completamente imersos neste turbilhão de sensações, uma voz familiar soou de repente. Mama? Estás aqui? Era a voz da minha filha Katy, que soou no quarto como um trovão. Lembrei-me que era ela que devia voltar dentro de alguns minutos. O medo e a excitação tomaram conta de mim num instante, como um duche frio. Afastei-me de Roberto, com o peito a palpitar de excitação e desejo, mas agora toda a trepidação parecia arrancada do seu contexto fiável. Nós dois nos enrijecemos, nossas respirações se misturando a uma atmosfera de medo e perplexidade. Roberto, com a sua expressão tensa, olhou para mim. Sabíamos que se Katy entrasse no quarto e nos visse tão próximos, seria um desastre. Este último momento de ternura tornou-se como um doce conto de fadas, abundantemente doce e amargo ao mesmo tempo. Onde é que estás? Katy gritou de novo, e eu senti lágrimas de medo subirem minha garganta. Não queria que ela suspeitasse de nada. Olhei para o Roberto e vi-o começar a afastar-se lentamente, como se quisesse guardar o nosso segredo. Vi nos seus olhos a mesma luta que vi nos meus, o desejo de continuar, mas o medo das possíveis consequências. Podíamos perder tudo o que tínhamos, a nossa relação, a nossa confiança, até a nossa própria amizade com Katy. Era demasiado arriscado. Estou aqui, respondi, tentando manter a minha voz calma. Apercebi-me de que estávamos perante uma realidade que não podíamos ignorar. Roberto sentou-se na beira da cama, com uma postura mais contida e tensa. Eu sentia o silêncio opressivo entre nós. Ele não parecia querer afastar-se de todo, mas as circunstâncias obrigavam-nos a isso. Não nos podíamos dar ao luxo de ser apanhados neste momento inoportuno. Encontrei o seu olhar, cheio de emoção, e um conflito surgiu dentro de mim. Queria continuar o que tínhamos começado, mas a constatação de que tínhamos coisas muito mais importantes para fazer estava a fazer-me recuar. No fundo, não se tratava apenas de nós. Roberto, ao ver que eu estava a lutar com as minhas emoções, tocou-me suavemente na mão e eu senti o seu calor, que despertou todos os sentimentos que tínhamos começado a descobrir. Mas não neste momento, não aqui. Ambos sabíamos isso. Mãe, estás a ouvir-me? Não consigo encontrar o cão, o grito agudo da Katy trouxe-me de volta aos meus sentidos. Tinha de estar lá para ela,
para agir como uma mãe, como uma protetora. Essa era a minha primeira prioridade. Eu vou lá estar, respondi rapidamente, apertando a mão de Roberto com um pouco mais de força do que deveria. Na troca silenciosa de olhares, ambos percebemos que a palavra depois não nos abandonaria. Quando me levantei para sair da sala, sentiu fazer o mesmo. Mas o momento precisava de ser esticado. Esticar significava ficar perto um do outro, mas também não cruzar a linha até que a realidade nos permitisse voltar àquela doce e proibida realidade. Dei a volta à porta e entrei no corredor, respirando um ar que parecia subitamente mais fresco, mas carregado de uma pitada de medo. Era como se o mundo à nossa volta tivesse mudado para sempre. Cada passo em direção a Katie e aos seus potenciais problemas lembrava-me as regras básicas. Não se pode esquecer o que se passa fora destas salas. Mas o meu coração ficou com o Roberto, mesmo quando estávamos longe um do outro. Independentemente do desenrolar dos acontecimentos, apercebi-me de que isto era apenas o início. O receio com que entramos no mundo emocional, querendo estar mais perto um do outro, foi perigoso, mas também incrível. Esperava que encontrássemos tempo para falar em breve, que nada disto se perdesse e que esta paixão pudesse ser reacendida. Quando voltei para o meu quarto, o meu coração ainda estava a bater forte devido à explosão de sentimentos que acabara de se apoderar de mim. Deitei-me na beira da cama, sentindo a atmosfera à minha volta como se tivesse sido arrastada para uma teia de recordações. O olhar dos meus olhos deslizou sobre as paredes que guardavam segredos e risos, mas esta noite foi algo verdadeiramente especial. Lembrei-me do seu corpo, forte, mas surpreendentemente gentil, como se ele fosse o vidro mais frágil e eu tivesse medo de o partir, mas ainda assim quisesse fundir-me com ele. O seu toque tocava-me os ombros, como se quisesse proteger-me e aquecer-me, mas também despertar em mim sentimentos há muito esquecidos. Como ele passava a sua mão ao longo do meu pescoço, fazendo-me estremecer de ternura e desejo. As recordações dos beijos enchiam-me literalmente. Eram cheios de paixão e excitação, como as primeiras flores da primavera a romper a neve. Cada toque, cada momento dos seus lábios nos meus era doce e amargo ao mesmo tempo, como se tivéssemos entrado num jardim proibido que estava destinado a permanecer por descobrir. Fechei os olhos e mergulhei nessa memória. Os seus lábios eram quentes e suaves, como se me estivessem a afastar do mundo exterior. Procuravam os meus, testando-os, despertando suavemente em mim sentimentos que estavam escondidos mais profundamente do que eu tinha percebido. Sentia sua mão a passar pelo meu cabelo, deixando um ligeiro calor, deixando uma sensação de felicidade infantil nos meus lábios. Como eu queria que isso acontecesse de novo. No fundo da minha mente, apercebi-me de que o que tinha acontecido não podia ser simplesmente esquecido. Essas emoções acenderam em mim uma faísca que nenhuma preocupação com a família e o dever poderia apagar. Lembrei-me da forma como ele me olhava uma e outra vez, nos seus olhos tinha encontrado o que procurava há tanto tempo, compreensão, ternura e, acima de tudo, paixão verdadeira. A ideia fez-me apertar o coração. Como eu estava feliz naquele momento. Sentei-me na beira da cama, tentando apanhar o seu cheiro, recordar as suas sensações e sentimentos, mas era difícil. Havia tanta coisa entre nós, expectativas, medos e uma dívida para com Katie que se interpunha entre nós como um fantasma ameaçador. Estremeci, lembrando-me da forma como ele me tinha pressionado suavemente contra a parede, como se me protegesse do mundo exterior. Os sentimentos complicados invadiram-me quando voltei a abrir os olhos. No reflexo do espelho, vi-me a mim própria, uma mulher que estava disposta a arriscar-se por amor. Por que é tão difícil compreender quando somos confrontados com sentimentos verdadeiros? Eu não queria contradizê-la, não queria destruir este mundo que foi construído com amor e carinho. Mas o desejo de voltar a sentir esta magia, esta união, era insuportável. Vasilisa, afastando esta pergunta, lembrou-se da sinceridade com que falava, de quanto tempo tinha esperado por este momento. E agora, sozinha,
Eu sabia que não podia virar costas e fugir às minhas emoções. Levantei-me e fui até a janela, olhando para as estrelas que brilhavam na escuridão. Eram como sonhos que, por vezes, pareciam fora de alcance, mas que, ainda assim, me acenavam e chamavam. Nesse momento, apercebi-me de que não podia continuar a viver sem voltar a sentir aquela proximidade, aquela ternura que Roberto me tinha dado. Algo dentro de mim se quebrou e apercebi-me de que estava pronto para arriscar, pronto para agir. Ambos sabíamos que não se tratava apenas de uma simples paixão, mas de sentimentos reais que não podiam ser negados. Eu queria estar perto dele, sentir o seu corpo novamente, aconchegar-me a ele, sentir a sua respiração, a sua confiança. E agora que tudo isso estava a vir à tona, não tinha escolha. Suspirei e, no fundo da minha mente, fiz uma escolha: sim, quero experimentar todos aqueles sentimentos outra vez, quero aquela faísca de volta. E talvez fosse errado, mas no meu coração eu sabia que a felicidade encontrada no limite do proibido me traria mais alegria do que os medos associados aos avisos. Naquele momento, senti um fogo acender-se dentro de mim, um desejo que, tal como uma fênix, tem de receber o seu segundo sopro. Estava pronta a segui-lo, acontecesse o que acontecesse, e esperava sinceramente que em breve pudesse reencontrar Roberto, para voltar a acreditar na felicidade e no amor.